profeta Elias. Vamos falar, sabe, do esforço que o profeta Elias estava fazendo para não ver o povo de Samaria na idolatria e na prática da feitiçaria. Senhoras e senhores, alguém me perguntou ontem, irmão, ontem, me veio essa pergunta ontem, louvado seja Deus, irmão, se a gente, cristãos, não podemos orar para repreender o demônio, porque eles dizem que a intolerância é religiosa, e por que não é intolerância de crime matar pessoas na macumba, na feitiçaria? Alguém me perguntou isso ontem. E por que não é constituído uma lei que criminaliza as pessoas que matam outras dentro da feitiçaria? É um peso e uma medida? Por que não há uma lei que criminaliza todos aqueles que usam a religião para matar pessoas, para destruir pessoas? Alguém me fez essa pergunta ontem. Ontem, alguém me perguntou. E realmente tem fundamento. Tem fundamento. Há uma lei que protege os deuses deles. Mas por que não há uma lei para criminalizar, para prender aqueles que matam pessoas dentro da prática da feitiçaria? Por que não há uma lei? Sabe por quê? Porque parte dos governantes servem a esses deuses. É por isso. Essa pergunta tem fundamento. Tem fundamento. Quando o irmão me mandou essa pergunta ontem, eu até demorei para compreender, sabe? Confesso que eu demorei para compreender a pergunta dele, mas sentado aí fui raciocinando, comecei a analisar e eu vi que tem lógica. Por que não há uma lei para aqueles que matam pessoas no ocultismo? No ocultismo, no oculto, que ninguém vê, só os espíritos. Tem fundamento. Quantas pessoas já foram mortas no ocultismo? Quantas? Quantas já morreram desde a fundação do Brasil até hoje no ocultismo? Senhoras e senhores, você vê, né? De que lado o diabo está, né? Você vê de que lado o diabo está? Porque quem veio para matar, roubar e destruir, diz a Bíblia que foi o diabo. Certo? Diz a Bíblia que foi o diabo. Então quando eu li essa pergunta dele, eu até me admirei dele me mandar essa pergunta, porque ele me ajudou a entender o que até então eu não estava entendendo. O que até então eu não estava entendendo. Você sabe quantas pessoas são mortas hoje por obra de feitiçaria? Você tem ideia mais ou menos? Desde a fundação desse século. Porque a feitiçaria não veio de cor, de país. Veio da Bíblia. Veio da Bíblia, eu posso provar. Não veio de país lá, não. De cor, não. Veio da Bíblia. Veio lá dos deuses pagãos, que é o que eu vou ler agora. Vou ler um deles. A rainha Jezabel e o profeta Elias. A rainha Jezabel adorava a Baal e a Será. Diz a Bíblia que a rainha Jezabel era uma das maiores feiticeiras da Bíblia. Uma das maiores sacerdotisas da Bíblia. Aí ficam uns alienados, julgando que veio lá do país tal, veio lá do, sabe, da cor tal. Não veio de cor nem de país. Veio da Bíblia. Veio da Bíblia Sagrada.
Os maiores bruxos são os da Bíblia, lá do passado. Os cananeus, os jebuseus, os heteus, os filisteus. Os maiores bruxos vieram de lá. Eu fico olhando a ilusão desse povo de julgar que isso veio de cor ou de país tal. Não veio. Não veio. Porque essa prática já é realizada desde o tempo de Josué, desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Caleb, desde o tempo de Elias, desde o tempo do profeta Samuel. Então a pergunta do nosso irmão tem fundamento. Nosso irmão aí do Quai, nosso irmão do Quai, a pergunta dele tem fundamento. Se há uma lei para intolerância, quando toca na religião deles, deveria ter uma lei para criminalizar aqueles que matam pessoas dentro da feitiçaria, no ocultismo. No ocultismo, senhoras e senhores, no ocultismo. Pessoas que são mortas no ocultismo. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E um dia, o dia deles vai chegar. O dia deles, de todos eles, vai chegar. O dia de todos eles vai chegar. Entendeu? Quando Jesus voltar, pode ter certeza. Quando a volta de Jesus se estabelecer sobre essa terra, você pode ter certeza que cada um vai pagar pelo que fez. Cada um vai dar conta de cada vida que tirou aqui na terra. De cada vida. De cada gota, sabe? Derramada aqui na terra. De cada gota derramada aqui na terra. De um ser humano. Senhoras e senhores. Então eu sou a favor, irmão. Eu sou a favor disso aí. Eu sou a favor que haja uma criminalização dessas pessoas que matam outras pessoas dentro do ocultismo, dentro da feitiçaria. Senhoras e senhores, vamos ler a Bíblia? Vamos lá? Vamos conhecer a história do profeta Elias, do homem que enfrentou sozinho a rainha Jezabel, a feiticeira Jezabel e os profetas de Baal e Aserá. Que Jezabel, ela era uma feiticeira, ela era uma sacerdotisa de Baal e Aserá. Ela servia aos deuses pagãos, diz aqui a Sagrada Escritura. Ela servia aos deuses pagãos. Vamos para o capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 18. Sucedeu que depois de muitos dias, que a palavra do Senhor, no 3º ano, dizendo a Elias: vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva. O Senhor Deus apareceu e se apresentou ao profeta Elias e disse para ele: vai, mostra-te a Acabe. Diz para ele que eu vou enviar chuva. A cidade de Samaria estava assolada. Elias havia profetizado que não caísse uma gota de chuva naquela terra. Não caísse uma gota de chuva naquela terra. Senhoras e senhores, estava assolada. Assolada pelo quê, irmão? Assolada pela maldição que Deus permitiu entrar na cidade de Samaria.
por causa da idolatria, por causa da prática da feitiçaria. Por quê, irmão? Porque Deus enviou Elias para Elias abrir os olhos do povo. O povo de Israel era um povo que adorava a um só Deus, a um só Senhor. E quando Jezabel e sua comitiva veio fazer uma aliança com o rei Acabe por interesses comerciais, a intenção do diabo, através de Jezabel, era propagar os seus deuses. E diminuir o Deus de Israel. Diminuir o Deus de Israel. A intenção de Jezabel era essa, senhoras e senhores. Ela não queria respeitar o verdadeiro, o único Deus. Não, ela queria propagar os seus deuses. Os deuses fenícios. Os deuses que têm como fundamento a feitiçaria e a idolatria. O povo de Israel vivia cada um com a imagem na mão de Baal. Diz a Bíblia que o povo de Israel, cada um andava com a imagem na mão, pedindo prosperidade a Baal, pedindo chuva a Baal, pedindo tudo a Baal. O povo deixou de adorar a Deus para adorar a Baal-Zebude. A Baal-Zebude, por causa da rainha Jezabel, da sacerdotisa Jezabel, da feiticeira Jezabel, diz a Sagrada Escritura. Então o plano do diabo através de Jezabel era propagar a idolatria, a sensualidade também, porque Jezabel era uma mulher leviana. Jezabel era uma mulher leviana. Ela era uma mulher leviana, diz a Sagrada Escritura. Ela era uma mulher leviana. Ela não era uma mulher de um homem só. Ela era uma mulher de vários homens. Jezabel. E propagar também o culto à feitiçaria. Porque ela era feiticeira. Ela era feiticeira. A Bíblia mostra Jezabel como uma sacerdotisa feiticeira. É por isso que eu estou dizendo que essa prática não veio de países. Não veio de cor. Veio da Bíblia. Veio da Sagrada Escritura. Veio daqui da Sagrada Escritura. Nós lemos a Bíblia e quando a gente lê a Bíblia, a gente vê tanto sacrifício de crianças através desses deuses. Tem versículos aqui na Bíblia que a gente lê, gente, e chega a estarrecer. Senhoras e senhores, chega a estarrecer. Então a Bíblia me mostra que essa cultura não veio de cor, de raça, de país, coisa nenhuma. Veio da Bíblia. É uma imitação daqueles lá do passado. Só mudaram o nome e a cor. Entendeu, senhoras e senhores? Vamos continuar o texto? E Elias o tibista era dos habitantes de Gileade. Disse a Acabe: como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho. Olha aí, Elias aqui está profetizando contra a cidade de Samaria. Ele aqui está profetizando, ele está amaldiçoando a cidade de Samaria. Tão certo como vive o Senhor, ó Acabe, não cairá uma gota de chuva nessa terra acerca desses anos, segundo a minha palavra. A palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e
e te ocultes junto ao ribeiro de Querites, que está diante do Jordão. Aí Deus pegou ele e levou ele para o ribeiro de Querites, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro? E tenho ordenado aos corvos, os corvos, que te alimente ali. Assim ele se foi, fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Senhoras e senhores, então, meu querido, minha querida, aonde há feitiçaria, há atraso de vida. Eu entendo esse texto aqui dessa forma. Aonde há idolatria, aonde há luta contra Deus, o Deus da Bíblia. Bom dia. Bom dia, K. O nome é K, né? Tá aqui o nome. Aqui na plataforma do TikTok. Bom dia, minha irmã. Aonde há idolatria, aonde há feitiçaria, Deus amaldiçoou a terra de Samaria. Foi por isso que ele amaldiçoou a terra de Samaria. Nós vamos de louvor e daqui a pouco eu volto com a outra parte da Sagrada Escritura.